Que bom poder mais uma vez falar com você sobre o assunto dessa série que temos conduzido, que é a série Ruptura. Eu tenho plena convicção de que muitas pessoas poderiam estar vivendo coisas muito maiores em Deus, com Deus e para Deus, em várias áreas da vida, mas não viveram porque ainda não tomaram a decisão de romper, de viver uma ruptura. E é isso que nós temos falado ao longo dessa série, e hoje eu quero usar o texto do segundo livro dos Reis, no capítulo 7. E eu quero começar com algumas perguntas. A primeira é: você se sente cercado em alguma área da sua vida? Pressionado, apertado, como se a tua única opção fosse tentar sobreviver? Porque mudar o cenário, prosperar no meio desse cenário, não parece mais uma opção acessível? Talvez no teu casamento, talvez na tua vida como pai, como mãe, como filho, como um empresário, como um profissional, talvez no teu ministério, talvez na sua vida financeira. Eu te pergunto isso porque, se for o seu caso, eu quero te dizer que hoje é dia de boas notícias. Eu tenho algumas boas notícias de Deus para você. E eu quero te lembrar do cenário desse texto. O segundo livro dos Reis, no capítulo 7, conta sobre o cerco de Samaria. Ben-Hadad, rei da Síria, havia decidido cercar Samaria de tal forma que ninguém entrava, ninguém saía, ao ponto da fome se tornar tão extrema, levando a inflação a subir, o povo decidindo comer cabeça de jumento, caneca de esterco de pomba, e isso tudo a preços altíssimos, inflação altíssima. Duas mães chegaram a fazer um acordo dizendo: olha, hoje nós vamos cozinhar o seu filho e vamos comê-lo, e amanhã nós cozinharemos o meu filho e iremos comê-lo. Ou seja, canibalismo no meio do povo. Uma loucura, muito pesado. O povo já estava fadado à morte. Mas no meio dessa história surgem 4 leprosos. Homens que, por causa da lepra, que era uma doença que naquela época era incurável, estavam fadados a, primeiro, viver afastados da sociedade para que não houvesse contaminação e simplesmente esperar a morte, que uma hora iria acontecer como consequência daquela enfermidade. Mas esses homens que também viviam esse cerco e que também viviam essa condição complexa da lepra, fizeram uma pergunta que mudou a vida dele, que provocou uma ruptura impressionante. Eles perguntaram assim: por que ficar aqui até morrer? Se ficarmos aqui, morreremos, ou de lepra ou de fome. Se formos até a cidade, morreremos, porque não tem comida. Mas se formos até o acampamento dos arameus, dos sírios, e eles nos acolherem, nos dando comida, pode ser que haja uma esperança. Mas se eles não nos acolherem e nos matarem, morreremos. Mas nós já íamos morrer mesmo. Sabe qual é a verdade? Essa pergunta mudou a vida deles. E também pode mudar a sua vida. Porque essa pergunta revela a seguinte afirmação: já que nós estamos caminhando para a morte, que tal morrer tentando viver? Esse texto nos ensina alguns princípios sobre boas notícias no meio do caos, sobre como lidar com os cercos da vida. E a primeira direção que esse texto traz é que você não controla o cenário, mas controla a sua resposta. O povo sitiado em Samaria viu que o cenário era complicado. E a resposta deles foi: nós vamos esperar a morte. Porque não tem como enfrentar o exército sírio, não tem como arrumar comida, então o destino é a morte. Sendo que no primeiro versículo do capítulo 7, o profeta Eliseu liberou uma palavra dizendo: olha, amanhã haverá provisão. A inflação vai cair, o cerco vai ser quebrado. Mas o oficial que representava o rei respondeu assim: ainda que Deus abrisse as comportas dos céus, isso seria possível. Ou seja, ele não creu na palavra profética. O cenário teve mais peso do que a palavra profética. E muitas vezes na nossa vida, o cenário tem mais peso do que as promessas e direções de Deus para a nossa vida. Mas para aqueles leprosos, fadados à morte, eles pensaram: já que em todas as opções há um risco, mas em uma delas há esperança de quebra do cerco e de mudança, então nós vamos tentar viver, nós vamos tentar romper. E foi o que eles fizeram. Eu te pergunto, no meio desse cenário, você está aceitando a morte, a sobrevivência que vai terminar em destruição, ou você está se movendo, mesmo que seja em uma opção arriscada, que não tem garantia nenhuma, mas você está se movendo, tentando mudar o cenário, debaixo de uma direção de Deus. Você não controla o cenário, mas controla a sua resposta. A segunda direção que eu tiro desse texto
é que Deus age além do que você consegue ver. Porque o texto conta que no mesmo momento, no anoitecer, no crepúsculo, em que os leprosos decidiram ir até o acampamento, tentar uma mudança, no mesmo momento, Deus mandou um grande ruído do céu, que parecia com o ruído de carros e cavalos, que fez com que os arameus no acampamento pensassem que o povo de Samaria havia se unido a outros exércitos para atacá-los. Eles entraram num desespero tão grande que eles fugiram só com a roupa do corpo, deixando acampamento, comida, ouro, prata, tudo, no mesmo momento. Mas sabe o que é interessante? Que só quem ouviu esse grande ruído foram os inimigos. Os sírios, os arameus, os leprosos não escutaram. Enquanto eles se moviam para o acampamento com uma esperança de uma possível ruptura, eles fizeram isso sem ouvir nenhuma movimentação de Deus, sem perceber com os olhos, sem enxergar com os olhos nenhuma intervenção de Deus, mas sem saber, Deus estava agindo no mesmo momento, além do que eles conseguiam ver. Sabe qual é a verdade? Se você esperar ver, escutar, para então decidir se mover, talvez o teu destino seja a morte mesmo, seja a destruição nessa área da sua vida. Se você for definir a tua fé por aquilo que você consegue ver, perceber visivelmente, então a tua fé sempre será uma fé limitada e você nunca vai viver uma ruptura nessa área da sua vida que você tanto precisa viver. Mas se você entender que enquanto você se move em fé, mesmo sem ver nada e também sem escutar nada, é possível que você seja surpreendido com uma provisão, uma intervenção de Deus, uma mudança de cenário que você nunca imaginou. Mas esse texto nos ensina um último princípio, e assim eu quero encerrar, que o milagre só se completa quando ele é compartilhado. O texto conta que os leprosos chegaram no acampamento, viram que não tinha ninguém, comeram, beberam, pegaram ouro, prata, roupas, esconderam, mas num determinado momento eles caíram em si, eles pensaram assim, não era apenas a gente que vivia esse cerco. Há uma cidade inteira cercada, morrendo de fome, caminhando para a destruição, para a morte. Não somos apenas nós que estamos sofrendo, tem mais gente. Enquanto a gente está desfrutando, tem uma cidade inteira morrendo. Então eles disseram, hoje é dia de boas notícias, nós não podemos ficar calados. Então eles vão até a cidade de Samaria, não podem entrar porque são leprosos, mas comunicam aos porteiros da cidade, que leva a mensagem até o rei, que manda investigar, descobre que era verdade, então o povo da cidade sai e contempla a provisão do Senhor, porque o milagre só se completa quando ele compartilha. Deixa eu te perguntar, Deus pode realmente te abençoar mudando o cenário, porque você está disposto a abençoar alguém através do que você recebeu de Deus? A vida das pessoas está melhorando porque a sua vida está melhorando? Os milagres, os feitos de Deus na sua vida estão chegando a outras pessoas ou estão parando em você? Porque o milagre não tem a ver apenas com a gente, mas tem a ver com o nome do Senhor sendo glorificado através do que Ele faz, através da nossa vida e na vida de outras pessoas. E foi exatamente o que aconteceu naquele dia. As boas notícias chegaram em Samaria, o cerco foi quebrado. E como foi a palavra do profeta, no dia seguinte, houve provisão. E tem um detalhe importante. De repente você está ouvindo essa palavra e está dizendo assim, pastor, muito legal o texto, eu até acredito no que aconteceu, mas nessa situação da minha vida, o cerco é pesado demais. A lepra, a fome, a esterilidade do meu casamento, da minha vida financeira, do meu ministério, da minha carreira, dessa área da minha vida, isso aqui não tem como não. Ainda que Deus abrisse as comportas dos céus, será que ele poderia mudar? Sabe o que aconteceu com o oficial que disse isso para o profeta Eliseu depois de receber uma palavra de provisão? Ele foi colocado pelo rei na porta da cidade. E quando o povo saiu para tomar posse do acampamento dos arameus, ele foi atropelado e morto, porque o destino do incrédulo é a morte, é a destruição. Mas quem creu na palavra profética contemplou a provisão. Sabe, querido, minha querida, eu quero te dizer que o tempo de ruptura chegou. E você tem que decidir se você vai crer numa palavra profética ou se você vai deixar que o cenário determine a sua resposta. Eu declaro quebra de cerco, eu declaro que amanhã haverá provisão e também declaro que Deus te chama a entender que as boas notícias que você recebeu hoje precisam ser compartilhadas com alguém. Que Deus te abençoe.